Fala, sangue nos olhos. Vamos para mais um tema de obstetrícia. Hoje a gente vai falar sobre diabetes gestacional. É um tema super fácil, que cai muito nas provas e você já vai finalizar essa aula sabendo tudo para gabaritar. Vamos começar falando um pouquinho sobre a fisiopatologia, entender por que que é tão comum mulheres grávidas, né, terem diabetes gestacional. Acontece algo fisiologicamente no corpo da mulher. E durante a gravidez, a gente tem 2 fases. Temos a fase anabólica, que é no primeiro e segundo trimestre. Essa fase é principalmente focada no bebê, no crescimento do bebê. E depois, no terceiro trimestre, a gente tem a fase catabólica. Durante a formação ali do bebê, existe uma secreção placentária de hormônios diabetogênicos dessa mamãe. Então, lactógeno placentário, hormônio do crescimento, prolactina, progesterona, hormônio liberador de corticotrofina. Então, tudo isso de forma fisiológica. Além disso, existe um aumento fisiológico da resistência insulínica nas células dessa mulher gestante. Também existe o aumento da produção da insulina pelo pâncreas da mulher gestante. E tudo isso, por que que acontece? Qual que é o objetivo final? É exatamente ter mais glicose no sangue dessa mamãe para passar essa glicose para o corpinho do bebê, para só então o bebê receber essa descarga energética de açúcar e conseguir crescer. Então, gente, tudo isso acontece em qualquer mulher gestante. O que vai diferenciar uma mulher que está acontecendo tudo isso e não está tendo diabetes gestacional para uma mulher que, ao mesmo tempo que está acontecendo tudo isso, desenvolve a diabetes gestacional, é ter um pâncreas que não funciona. Por quê? O pâncreas de uma mulher que não possui diabetes gestacional, ele tenta, reivindicar essa quantidade absurda de glicose no sangue, aumentando mais ainda a produção da insulina. E a gente tem que lembrar que a insulina é como se fosse uma portinha da nossa célula, que vai fazer com que essa glicose entre dentro da célula. Se a gente não tem essa portinha, que é a insulina, a glicose não vai entrar. Então, por isso que uma glicose muito elevada no sangue vai dar essa diabetes gestacional. E quais são as complicações para a mãe e para o feto? Para a mãe, a gente vai ter polidrâmino, a gente pode ter distúrbios da hipertensão, então, pré-eclâmpsia, eclâmpsia, a gente vai ter cesárea, porque esse bebê cresce muito, é um bebê macrossômico, então o parto, né, geralmente vai ser cesáreo. E essa mulher pode ter uma complicação mais tardiamente, que é ter o desenvolvimento de uma diabetes mellitus tipo 2, pós-gestação. Agora, para o feto, existem algumas outras complicações, e eu acredito que é mais interessante vocês entenderem como que funciona as alterações no bebê. Então, por exemplo, uma mamãe que está com diabetes, ela vai ter na corrente sanguínea dela muita glicose. Essa glicose vai chegar até o bebê. Com essa glicose aumentada no sangue do bebê, o pâncreas vai pensar: poxa, olha a quantidade de açúcar, não posso ficar com essa quantidade de açúcar. E aí o pâncreas do bebê vai começar a produzir mais insulina. A insulina é um hormônio anabólico. O que significa isso? É um hormônio de crescimento. Então, todo o corpinho do bebê vai sofrer crescendo. Por isso que a principal complicação no feto é a macrosomia. Bebês que nascem com mais de 4 quilos, 4,5 kg, 4,8 kg. Outra coisa que vai estar relacionada ao aumento do corpo do bebê é o aumento do líquido amniótico, o líquido que envolve esse bebê, dando uma patologia que é a polidrâmice. Macrosomia e polidrâminos vai aumentar o risco de trabalho de parto prematuro, porque pesa, e também de ruptura prematura de membranas ovulares. Então, mais 2 outras complicações associadas. Então, prematuridade aqui também. E se você pensar comigo, dentro da histologia, da anatomia, a gente vai ter lá no pulmãozinho do bebê a formação dos brônquios, bronquíolos, alvéolos, e a gente tem um líquido sendo formado para evitar o colapso desses alvéolos, que é o líquido surfactante. Um dos integrantes do líquido surfactante é o dipamitoil fosfatidilcolina, é um tipo de fosfolípido. Só que para formar a insulina, eu preciso de fosfolípido. O valor de insulina normal pega ali alguns fosfolípidos. Agora, quando eu tenho um aumento, uma produção exacerbada de insulina, que é o caso desse bebê que está recebendo muita glicose materna, eu vou ter diminuição
desse fosfolípido para o líquido surfactante. Então esse bebê, ele não vai ter tanta produção de líquido surfactante. Por isso que ele pode nascer prematuro e síndrome do desconforto respiratório ou doença da membrana hialina. Além disso, quando esse bebê nasce, a gente corta o cordão umbilical, ele já não recebe essa glicose da mãe e o pâncreas segue produzindo muita insulina. Só que o bebê não tem tanta glicose assim. E aí vai ter um desequilíbrio. Esse bebê, pelo aumento da insulina e por não ter tanta glicose assim no pós-parto, ele pode já nascer em sofrimento. Ele pode já nascer com hipoglicemia neonatal. É muito comum. É uma complicação muito comum no pós-parto. Além disso, ele pode ter também policitemia, aumento das células, ele pode ter uma icterícia neonatal por aumento da bilirrubina e, no pior dos casos, pode ter aí a morte fetal. Essas são as principais complicações maternas e fetais da diabetes gestacional. Agora, vamos entrar dentro do tema diabetes gestacional? Quando é que a gente faz o diagnóstico em uma mulher gestante? Principalmente no pré-natal. Esse pré-natal, se essa mulher fizer certinho, já na primeira consulta, o Ministério da Saúde fala para a gente fazer o quê, gente? A glicemia em jejum. É o exame padrão ouro. E essa mulher, ela pode, inclusive, já ser diabética e não saber. Então, chega uma mulher gestante, vai fazer a primeira consulta de pré-natal. Dentro da bateria de exames, a gente vai solicitar a glicemia de jejum. E aí, existe três possibilidades. É aqui que vocês precisam entender. Se esse resultado da glicemia de jejum for 91, ou seja, abaixo de 92, essa mulher segue vida normal. Não tem diabetes gestacional e eu volto a ver ela entre 24 e 28, aqui ó, 28 semanas, para fazer um segundo exame, que é a curva glicêmica com o teste oral de tolerância à glicose com 75 gramas de açúcar. Então, ela vai tomar aí um copinho com 75 gramas de açúcar. Ela só vai fazer isso aqui se no primeiro exame tiver um valor normal, certo? Agora, se na glicemia de jejum ela tirou um valor entre 92 e 125, aí, meu amigo, ela tá com diabetes gestacional. Essa mulher vai ser mandada para um pré-natal de alto risco. Já a gente vai falar um pouquinho sobre o tratamento. Agora, se essa mulher, após fazer a glicemia de jejum, deu um valor igual ou maior que 126, aí é muito açúcar no sangue dela. Essa diabetes não é de hoje. Não é só agora da gestação. Ela já tinha diabetes e por aí não sabia. Então, é o nome bonito. A gente fala que é overdiabética. Então, ela já tinha diabetes, porém ela não sabia. Então, é um diagnóstico prévio à gestação, certo? Essa aqui também vai ser mandada para um pré-natal de alto risco. Quem vai fazer o atendimento dela é um lugar especializado, certo? Tirem da cabeça de vocês, ó, que a hemoglobina glicada faz diagnóstico, porque na verdade ela não faz e isso pode ser cobrado como pegadinha. Agora vamos pensar aqui em outro cenário, uma mulher que mora no interior, que não tem acesso fácil à unidade básica de saúde, e quando ela vai fazer a primeira consulta de pré-natal, já passou de 20 semanas. Se já passou de 20 semanas, meu amigo, você não vai brincar com glicemia de jejum. Você já vai fazer direto o teste glicêmico com teste oral de tolerância à glicose, certo? Então, quando é que você vai fazer a curva glicêmica com TOTG? Quando essa gestante fez a glicemia em jejum na primeira consulta antes de 20 semanas e deu um valor menor que 92, então ela é considerada normal, e eu vou fazer uma segunda triagem no segundo trimestre, ou quando essa paciente veio fazer a primeira consulta dela após a 20ª semana. Então, o que que a gente faz com o TOTG? Com um simples valor alterado, já é igual a diabetes, tá? Um valor alterado já é igual a diabetes. E nesse exame, a gente tem 3 horários. A gente tem em jejum, assim que a paciente chega, antes de tomar o copo, em 1 hora após tomar o copão de açúcar e 2 horas após tomar o copão de açúcar, tá? E aí não tem para onde correr. Você precisa saber esses números. Então, por isso que eu falei, o número mais importante daqui, a parada do bicho inteiro, é 92. Porque se tiver 92 na glicemia de jejum, você já vai considerar ela diabética. Então, glicemia de jejum com 92 já é diabética. Aqui também.
A paciente chegou, deu 92 ou maior que 92, ela já é diabética. Aí você vai pegar o 92 e vai desmembrar ele. 2 vezes 9 é igual a 180. Então, 1 hora após ela tomar o copo, você vai ver o resultado. Se for igual ou maior a 180, ela também é diabética. E aí, se você pegar o 180 e desmembrar ele, vai dar 1, 5 e 3. Por quê? 3 mais 5 é igual a 8. Certo? É só uma brincadeirinha para você lembrar. Então, 2 horas após tomar a copada de açúcar, garapa, se tiver um valor igual ou maior a 153, essa mulher também é diabética. Então, aqui é diabetes gestacional, que foi descoberta aqui, na gestação. Agora, pensa aqui comigo. Se em jejum, antes de tomar a copada de açúcar, ela deu um valor maior ou igual a 126, olha só, igual aqui, ó, 126, isso aqui já é overdiabética. Ou se após 2 horas, essa copada, né, que ela tomou, deu um valor maior ou igual a 200, lembra aqui, maior ou igual a 200, também já é overdiabética. Em mulheres que já têm o conhecimento de diabetes antes de entrar no pré-natal, a gente não vai fazer nenhum exame desse. Por quê? Pensa comigo. A mulher já é diabética. Como é que eu vou dar um copo cheio de açúcar para ela? Então ela pula essa fase, ela já é mandada a um pré-natal de alto risco. E se essa mulher estiver tomando metformina antes da gestação, a gente vai trocar para insulina. Outro caso é quando a paciente chega, não tem o conhecimento de diabetes, faz a glicemia de jejum ou o teste oral de tolerância à glicose e tem um valor elevado, considerando assim uma overdiabética. Aqui também essa mulher já vai direto para o remédio, já vai direto para insulina. E com relação ao tratamento da mulher que foi diagnosticada agora, aqui, aí a gente vai ter que fazer uma medida comportamental antes de adicionar insulina, certo? Então vamos falar sobre tratamento. Olha só, diabetes diagnosticada prévio ao pré-natal, ou seja, prévio à gestação, a gente vai trocar a droga que ela estiver usando para a insulina. Por quê? Porque a insulina é a mais segura, não tem problemas fetais e é considerada uma droga padrão ouro. Agora, por exemplo, quando é que eu vou indicar a metformina? A metformina não é segura, você só vai indicar quando essa paciente tiver alguma inviabilidade na adesão da insulina ou tiver baixo poder aquisitivo, não está conseguindo comprar insulina, enfim. Ou quando, mesmo usando a insulina e aumentando a dose máxima, que é 2 gramas, né, essa mulher segue hiperglicêmica. Então, você vai adicionar a metformina. Então, aqui ficaria insulina mais metformina. Em casos de diabetes gestacional, com altas taxas de glicemia, que você não consegue controlar somente com a insulina, tá? São as duas observações importantes para o uso da metformina na gravidez. Tirando essas duas possibilidades, você nunca vai indicar a metformina, certo? E se eu não me engano, essa mulher ela vai precisar até assinar um termo de compromisso, sabendo que a metformina pode causar defeitos. Então, notem o quanto que é perigoso o uso da metformina. Agora, a outra situação é quando a gente faz o diagnóstico da diabetes já na gravidez, ou seja, aqui no pré-natal. E aí, existem outras 2 subsituações. A overdiabética, então ela já era diabética, mas você descobriu agora aqui no pré-natal. Essa mulher, ela vai direto para a insulina, sem pensar 2 vezes. E a paciente que foi descoberta agora, mas é uma diabetes gestacional. Então, tem aqueles valores ali do meio, certo? A gente vai começar dando um tratamento de primeira linha. O que que é esse tratamento? Nada de insulina, nada de remédio. A gente vai dar uma oportunidade para essa mulher mudar de vida. Então, vai indicar uma dieta, vai indicar atividade física e vai indicar a monitorização glicêmica. Então, aqui, na verdade, é um tripé. Você vai indicar uma dieta, atividade física e monitorização glicêmica, com aquela maquininha, né? Teste, hemoglucoteste, né? Chamado. E aqui, o Ministério da Saúde, ele indica até 4 tomas em jejum, 1 hora após o café da manhã, 1 hora após o almoço e 1 hora após o jantar. E aí, 2 semanas depois, essa mulher vai voltar para fazer acompanhamento. Se tiver 2 ou mais medidas dessas aqui, ó, fora do alvo, aí não tem para onde correr. Essa mulher realmente é diabética, ela, mesmo fazendo as medidas, o corpinho dela não voltou a produzir insulina e
para diminuir as complicações, a gente vai ter que introduzir a insulina aqui mesmo na gestação. E aí a gente entraria na segunda linha de tratamento. Então, isso aqui cai muito nas provas. Quando é que você não vai indicar insulina logo de cara? Unicamente na mulher com diabetes diagnosticada aqui no pré-natal, que não era diabética antes da gravidez. Então, nesses casos, a gente dá uma segunda chance para ela, manda ela para casa, faz tudo certinho e em 2 semanas a gente volta. Na maioria das vezes, a mulher regulariza os níveis de glicemia e aí não é necessário fazer o tratamento, você só faz o acompanhamento, ali na UBS mesmo. Mas após 2 semanas, se não melhorou, aí ela é diabética, você vai introduzir insulina e você vai mandar ela para o pré-natal de alto risco, junto com aquela over diabética e junto com essa daqui, ó, que já era diabética, tá? Com relação à insulina, gente, isso aqui vocês vão ver com mais detalhes na aula de clínica, mas tem duas insulinas que vocês vão indicar. A insulina NPH, que ela serve para ajustar a glicemia pré-brandial, e a insulina regular, que serve para ajustar a glicemia pós-brandial, certo? Então, aqui o gráficozinho. A dose inicial é 0,5 unidade por quilo dia. Depois, essa mulher volta para fazer acompanhamento e aí vai ajustando conforme necessidade. Perfeito. Uma vez que ela teve o parto, você vai ter que avaliar. Essa mulher segue sendo diabética? A gente viu que uma das complicações mais crônicas de uma diabetes gestacional é realmente a mulher no pós-parto, depois do parto, né, seguir sendo diabética. É comum. Então, no pós-parto, a gente tem duas situações. Aquela mulher que era diabética apenas na gestação, que aqui a gente vai tentar suspender a insulina para ver como é que o corpo dela reage, ou a overdiabética, aquela mulher que já tinha a diabetes antes da gravidez. Aí, nesse caso, depois da gravidez, a gente vai precisar reajustar a dose da insulina. E aí, como é que a gente vai reduzir essa dose? 50% a dose do primeiro trimestre ou reduzir 70% a dose dada para ela do terceiro trimestre. E aos pouquinhos, a gente vai reintroduzir a metformina, tirar a insulina e reintroduzir a metformina, certo? E como que a gente vai prosseguir com o rastreamento dessa mulher para saber se ela é diabética, se ela não é? 6 semanas após o parto, a gente vai fazer novamente o TOTG, teste oral de tolerância à glicose, sendo que vai ser considerado o jejum antes dela tomar o copão e 2 horas após. E aí os resultados podem ser esses. Então, se o resultado em jejum for menor que 100 e ou após 2 horas ela tiver um resultado menor que 140, essa mulher é normal. Suspende tudo, ela não precisa mais tomar metformina nem insulina. Segunda situação, se essa mulher tiver um resultado ali em jejum entre 100 e 125 e após 2 horas menor que 140, a gente vai ter uma glicemia de jejum alterada. Se o resultado de jejum for maior que 126, olha só, ou após 2 horas ela tiver um resultado entre 140 e 199, ela vai ter uma intolerância à glicose. E aqui, se o resultado em jejum for maior ou igual a 126 e após 2 horas maior ou igual a 200, aí não tem para onde correr. Essa mulher realmente tem diabetes mellitus tipo 2 e ela segue fazendo tratamento aí por toda a vida, certo? Meus amores, com isso a gente finaliza a nossa aula de diabetes gestacional. Agora vamos fazer questões para consolidar mais ainda esse tema, certo? Beijão e até a próxima.